Boa noite. Tenho falado sobre as últimas palavras de Jesus. Da última vez, há uns 2 domingos, eu falei sobre as palavras de Jesus no Getsêmani: se for possível, afaste de mim este cálice, mas não seja feita a tua vontade, a minha vontade, porém a tua. E agora Jesus chega no momento em que a vontade de Deus deve ser cumprida pela sua morte na cruz do Calvário. Chegamos no momento em que Jesus está na cruz e ele vai vivenciar sobre si todo o pecado e toda a punição que nós deveríamos ter recebido como humanidade. E é esse o texto que eu quero compartilhar nessa noite. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Versículo 46. Diz assim o texto: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Vamos orar? Pai, tem misericórdia das nossas vidas nesta hora. E permita que este vaso tão pequeno e defeituoso possa transbordar a tua bênção sobre o teu povo. E que o Senhor faça em nós apenas aquilo que lhe aprouver. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já pensou sobre a sua morte. O que você vai escrever no seu epitáfio, você não, alguém vai escrever, porque, né? O que você vai deixar como frase ali no seu epitáfio, ou como será esse dia, não sei se você já pensou nisso. Mas fato é que a gente não gosta de pensar na morte. A morte é algo que é contrária à nossa experiência humana chamada vida. Na verdade, a gente sabe que ao morrer estaremos com Deus, com Cristo, mas a gente fala: só mais um dia, Senhor. Não é assim? E nós vamos lutando com isso e esperando que Deus acrescente mais um dia. Afinal de contas, a gente quer ver mais um neto, depois mais um bisneto, quem sabe um tataraneto, não é? Irmã Tereza, quantos bisnetos? 12. E tataraneto tem? Ainda não. Mas é bom ver, não é? Acho que não vai demorar muito para ver. E assim a gente vai, a gente não quer deixar de ver, de participar, de enxergar as coisas. Mas Jesus chegou no momento para o qual ele veio a este mundo, dar a sua vida por você e por mim. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para um propósito específico do amor de Deus por nós. Amar aqueles a quem Ele deveria amar e fazer isso até o fim, até a sua morte. E eu quero fazer uma pergunta para você em relação a isso.
quem foi que morreu na cruz do Calvário? Foi Deus ou foi o homem, Jesus Cristo? Quem foi que morreu na cruz? A primeira ideia que vem à nossa mente é que Deus não pode morrer. Deus é eterno e é imortal. Então vem a pergunta: quem é que foi que morreu naquela cruz? No século V, um bispo de Constantinopla chamado Nestório desenvolveu uma doutrina que dizia que Jesus tinha duas naturezas distintas dentro de si. Duas naturezas que não tinham comunhão. Elas eram naturezas irreconciliáveis. Jesus era uma pessoa com uma natureza humana e uma natureza divina, e essas naturezas, elas não eram conciliáveis. Isso fez com que ele desenvolvesse uma doutrina chamada nestorianismo, que foi condenada no concílio de Éfeso no ano 431 depois de Cristo, por conta de Nestor dizer que quem morreu na cruz foi o homem Jesus. Porque Deus não pode morrer. Isso é uma heresia. Depois, no século V mesmo, iniciou outra heresia chamada monofisismo, que falava o contrário de Nestor. Falava que a pessoa, a substância divina de Cristo sobrepôs a substância humana, de forma que a substância humana não se via mais. E depois, no século XVII, nós tivemos também uma outra heresia chamada monotelismo, que dizia quase a mesma coisa do monofisismo. Mas quem foi que morreu na cruz? Lá no concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, nós tivemos a definição do que chamamos de união hipostática. Hipos é substância ou pessoa. E a doutrina da união hipostática diz o seguinte: Jesus é completamente homem, completamente Deus, são duas substâncias unidas em uma só pessoa, de forma que elas não se confundem, mas elas não estão subordinadas uma à outra. Jesus é 100% homem, 100% Deus e 100% pessoa, Jesus Cristo. É uma teologia que dura até hoje, que nós aceitamos como uma teologia verdadeira, uma doutrina verdadeira. Por quê? Porque essas duas naturezas, a humana e a divina em Cristo, elas precisavam estar presentes 100% cada uma no momento da cruz. Ou seja, a doutrina da união hipostática fala sobre duas naturezas que formam uma única pessoa inteira. Não existe uma natureza que se sobrepõe à outra no sentido de anular a outra. Mas a nossa cabeça às vezes não consegue entender isso. Porém, a doutrina da união hipostática diz: era preciso que estivesse naquela cruz aquele que é 100% homem para representar a humanidade, e aquele que era 100% Deus, para que o preço pago na cruz pudesse ser suficiente para alcançar toda a humanidade.
Nenhum homem poderia morrer por toda a humanidade. Mas um homem deveria morrer representando toda a humanidade. E o único que poderia morrer por toda a humanidade era Deus. E Ele estava ali na cruz, Jesus Cristo, 100% homem, representando a humanidade. 100% Deus, representando o poder de Deus para perdoar pecados de toda a humanidade. Era esse que estava ali na cruz. E o que acontece? Jesus precisava viver essa experiência em nome de toda a humanidade, em nome de todos nós. Se ele tivesse descido da cruz, o sacrifício não teria sido realizado. Nós estaríamos ainda separados de Deus, mortos em pecados e sem nenhuma chance de salvação. Mas o fato de que Jesus precisava vivenciar a experiência de cada um de nós, e Ele o faria naquele momento sozinho, isso traz sobre Ele um peso e uma responsabilidade imensas. Eu não acho, eu vou dizer que eu tenho certeza que nenhum de nós teria capacidade de fazer o que Jesus fez pela humanidade. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, como nós vimos na última pregação, pelas autoridades religiosas, pelo governo romano e pelo povo. Uma dor absurda, foi chicoteado, foi cuspido, foi menosprezado, foi ridicularizado, foi crucificado. Mas ele chega nesse momento e agora ele seria abandonado pelo seu Pai. É isso que diz o texto. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Por que eu vou ter que passar por isso sem o Senhor? Eu já fui abandonado por todos ao meu redor. Mas o Senhor, Pai, por que o Senhor me abandonou nesta hora? Hebreus 2, 14 e 15 diz o seguinte, se você quiser ir anotando para depois você conferir na sua casa ou também acompanhar aí na sua Bíblia, Hebreus 2, 14 e 15 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, ele, Jesus Cristo, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Veja, Jesus teve que passar por essa situação para que nós não passássemos. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles, que eu me incluo, e que eu incluo todos aqui, que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus ia vivenciar esse momento
E era um momento máximo da sua vinda a este mundo. Agora, Jesus então fica separado do Pai e experimenta a morte. O que é morte? Morte é separação. Morte é separação. O conceito bíblico de morte é esse. Jesus, quando diz, Deus meu, por que me abandonaste? Por que o Senhor se separou de mim nesse momento? Jesus está vivenciando, nesse momento, o sentimento de separação, de morte em relação a Deus. Veja bem, Deus é eterno, Jesus é Deus, é eterno, o Espírito Santo de Deus e é eterno. Os três coexistem desde toda a eternidade. Jesus nunca, em toda a eternidade, se separou do seu Pai. Mas nesse momento, Ele está sofrendo a dor de se separar do seu Pai, por amor a você e por amor a mim. Então a pergunta é: Deus pode morrer? Deus pôde morrer por nós, porque nesse momento Ele se separa do seu Pai, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. É muito interessante que o texto diz no versículo anterior que nós lemos, que Jesus se tornou pecado por nós, para que tivéssemos vida, e o texto diz, fez-se 3 horas de total escuridão. Versículo 45, do capítulo 27 de Mateus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Foi nessa hora que Jesus se fez pecado por nós, como diz 2 Coríntios 5, 21, que o Filho de Deus se fez pecado por nós. Agora a pergunta é, como o Pai que viveu com Jesus toda a eternidade poderia olhar para o seu Filho, que personificou o pecado da humanidade, debaixo da sua santidade? Deus é tão santo que não pode conviver com o pecado. E nessa hora o seu Filho, o seu único Filho, o próprio Deus, se tornou pecado por mim e por você. Então, como uma representação desse momento, fez-se trevas por 3 horas sobre a terra, como se Deus estivesse, vamos dizer assim, evitando olhar esse momento em que o Filho está na cruz. Vocês se lembram quando fez trevas outra vez na terra? Quando Moisés está lá no Egito e ele vem com as 10 pragas para libertar o povo, um pouco antes da Páscoa, que foi a última praga, fez-se trevas por 3 dias sobre a terra. Êxodo capítulo 10, versículos 21 a 23. Naquele momento no Egito, Deus estava condenando o povo por conta dos seus pecados e estabelecendo a Páscoa de Deus, aquele que seria o Cordeiro que viria para morrer por toda a humanidade. Lá no Egito, quando o povo estava cativo, Deus estabeleceu esse momento aqui. E antes de estabelecer a Páscoa, fez-se 3 dias de trevas sobre a terra do Egito.
E aqui Deus, então, Ele vivencia 3 horas de trevas. Não era uma poeira, não era um eclipse, não, foram trevas imensas. E da mesma maneira que Jesus sente a dor da separação com o Pai, e o Pai, ele, como eu estou dizendo aqui, a figura é que o Pai evita de olhar para o Filho que está transformado em pecado por nossa causa. O Pai também sofre, porque o Pai também nunca tinha se separado do Filho. Então, quando Jesus diz: Deus meu, por que me abandonastes? Jesus está expressando a maior dor que já existiu no universo. O Pai e o Filho separados por amor a você e a mim. Essa é a maior dor que já existiu no universo até hoje. Até hoje. Nunca mais voltará a existir, mas ela já existiu. E porque Deus abandonou a Jesus, nós temos a certeza de que nunca seremos abandonados. Se Jesus vivenciou a separação, que é a morte do Pai, Ele fez isso para que nós nunca sejamos abandonados por Deus. É muito simples. Romanos 8, 31 a 39 é um dos textos mais preciosos, na minha opinião, da palavra de Deus. Romanos 8, 31 a 39. Veja, acompanhe na sua Bíblia, se você quiser, ou escute o que diz o texto. Diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Preste atenção. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se Deus... Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, quem é que pode nos matar? Porque morte é separação. Quem é que pode nos separar do amor de Cristo? E diz o texto: será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido. Gente, isso é precioso demais. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, uma vez entregue a vida a Jesus, nada mais pode nos fazer experimentar a morte. Nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí eu me lembrei dessa ilustração. Essa ilustração é a ilustração
do Inferno de Dante. Dante Alighieri escreveu o título original era Comédia, depois virou A Divina Comédia, que são 3 livros, um fala sobre o inferno, outro fala sobre o purgatório e outro fala sobre o paraíso. Dante Alighieri era um católico e ele faz uma crítica em estilo de sátira aos seus perseguidores. Dante foi perseguido, foi deportado, foi preso. Então ele vai fazendo uma crítica aos seus perseguidores, colocando cada perseguidor num anel do inferno. O inferno, para Dante, tem 9 camadas. Muito do nosso imaginário de inferno tem a ver com essa obra de Dante. Está vendo lá em cima que tem uma relva? E aí o negócio começa a descer. É por isso que a gente fala que o inferno é para onde? Para cima ou para baixo? É por causa disso aqui. Isso aqui povoa a nossa imaginação, mesmo sem a gente saber de onde vem. E ali, conforme os pecados vão sendo julgados, a pessoa ela vai sendo colocada nos níveis de acordo com a distinção entre pecados menores, em que a pessoa fica no nível mais raso ali, e eles vão aumentando o afastamento até a 9ª camada do inferno, que é aquela bola ali no final. Estão vendo uma bola ali no final, embaixo? Que é onde tem os que cometeram os maiores pecados. E Dante vai colocando assim, fulano está nesse lugar, ciclano está em tal lugar, ciclano, beltrano está em tal lugar, e ele vai trabalhando o imaginário, e ele constrói essa obra chamada O Inferno. Mas tem uma coisa interessante nessa obra. Conforme os pecados vão aumentando, vai aumentando o afastamento. O que é o afastamento? Separação. Para Dante, quanto pior o pecado, mais morto, mais separado a pessoa está. Isso para a gente não tem problema, isso é um conceito que nós dominamos. Isaías 52, 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aí, os versículos até o versículo 13 vão explicar como isso acontece. Os nossos pecados nos afastam de Deus, mas ele vai classificando os pecados como pecados menores, e à medida que os pecados vão aumentando, ele vai aprofundando até aquela bolinha ali, que é onde a pessoa vai encontrar Satanás em pessoa. Então, se a pessoa é muito pecadora, ela vai habitar lá, naquela bolinha, na presença de Satanás. Só que olha que interessante. Satanás, na obra do Inferno, de Dante, ele está preso num lago congelado até a cintura. Você pensou que o inferno era quente, né? Diz Dante que lá, o último nível do inferno, Satanás está preso num lago congelado até a cintura. E aí as pessoas estão ali, ele está com o corpo para fora, ele é um bichão horrendo, e ele vai, então, devorando as pessoas bom, aquelas coisas lá. Mas o que Dante diz, que eu achei interessante? Quanto mais nós pecamos, mais nós esfriamos a nossa relação com Deus, ao nível de Satanás, que é o ser criado
mais frio ou mais distante de Deus que existe no universo. Eu quero usar essa ilustração para dizer uma coisa para nós muito séria nessa noite. Os seus pecados te afastam de Deus a ponto de você experimentar a morte em vida. Pecado, a morte é separação. Os nossos pecados nos afastam de Deus a ponto de esfriar os nossos corações e nós vivemos como se Deus não existisse. Mas Deus abandonou a Jesus para que o plano de salvação fosse consumado. Mateus 27:50 diz: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. João 19:30 vai dizer: e Jesus entregou o seu Espírito e disse: está consumado. E aí você tem a separação do corpo e a entrega de Jesus, do seu Espírito voluntariamente. Então você tem a morte física de Jesus. A morte física de Jesus não foi uma ilusão. Jesus não desmaiou, como diziam os hereges da época. Ele desmaiou, ficou desmaiado 3 dias, depois ele voltou à consciência. Não foi uma substituição. Na verdade, quem morreu na cruz não foi o Jesus que pregava. Colocaram um sósia de Jesus na cruz e depois trouxeram o Jesus de verdade. Não. Quem morreu na cruz? O homem ou Deus? Quem morreu na cruz? Jesus. 100% homem, 100% Deus. Experimentou a separação com o Pai e a separação com o Espírito por amor a você e por amor a mim. E eu fico me perguntando, será que ainda é possível, depois de uma ação dessa, você não se entregar ao amor de Deus? Depois de tudo isso que Deus fez por nós? Será que é possível você continuar vivendo a mesma vida depois de saber de tudo isso? Que Jesus Cristo morreu por você, viveu o maior sofrimento que pôde existir nesse universo por amor a você? Você vai permitir que os seus pecados o afastem de Jesus Cristo e você viva em separação de Deus? Isso é sofrimento. Então, algumas aplicações para nós nesta noite. Primeiro, Jesus foi abandonado para que você nunca se separe de Deus. Isso é vida cristã. O que é vida cristã? É um filho de Deus caminhando ao lado do seu Pai. Não existe vida cristã separado de Deus. Se você quer caminhar na sua vida, mas quer deixar Deus distante, você está vivendo em morte cristã. Isso não existe na Bíblia, essa palavra, eu acabei de inventar. Tá bom? Mas se você quer viver na igreja separado de Deus, separado dos seus irmãos, separado daquilo que Deus providenciou para você, você está vivendo em morte cristã. Está vivendo separado. Agora, Jesus foi abandonado para que Deus nunca se separe de você. Viva a vida que Jesus deixou de presente para você. Caminhe todos os dias junto a Deus, junto ao Pai, junto a Cristo. Isso é vida. Isso é vida. Busque a Deus todos os dias. Peça a orientação de Deus em todo o tempo. Encontre Deus no seu quarto escuro,
na sua caminhada durante o dia, encontre Deus nas suas decisões, encontre Deus em todas as coisas. Isso é vida cristã. E foi para isso que Jesus morreu naquela cruz por nós e vivenciou esse abandono. Segunda coisa, a salvação em Cristo já está consumada. Cristo diz: está consumado, está terminado, está completo. Isso é vida plena. Jesus já realizou tudo o que era necessário para que nós tivéssemos vida. E Ele fez isso para que tivéssemos vida e vida em abundância, plenitude de vida. Em outras palavras, tenha vida cristã, ande ao lado de Deus todos os dias, tenha vida plena, afaste-se do pecado todos os dias, porque os nossos pecados nos separam de Deus. Viva a vida que Jesus oferece para cada um de nós. Uma vida sem escravidão, uma vida sem o poder do diabo, porque Jesus, como nós vimos em Hebreus, venceu a morte e aniquilou o poder que o diabo tinha de colocar medo sobre as nossas vidas. O diabo não pode nos ameaçar: eu vou te matar. Não existe, para aquele que crê em Deus, não existe mais separação. O diabo é especialista em separar o homem de Deus. O inferno será a separação eterna do homem que não aceitou a Jesus Cristo de Deus. É isso que o diabo faz. O diabo quer separar. Agora Jesus quer que você tenha vida e vida plena, total, abundante. Afaste-se dos pecados que o afastam de Deus. E terceiro, a morte foi vencida pela morte de Cristo em nosso lugar. Isso é vida eterna. Jesus já venceu por nós. Nós não precisamos mais passar por esse momento de carregar os nossos pecados até o último dia, porque Jesus já carregou sobre si todos os nossos pecados e agora nós podemos voltar para Deus por toda a eternidade. Vida eterna é isso, estar unido ao Pai por toda a eternidade. Morte eterna é estar separado do Pai por toda a eternidade. Mas vida eterna é: Jesus venceu a morte, a separação, para que você nunca experimente essa morte do abandono de Deus na sua vida. Aquele que está em Cristo nunca morrerá, nunca será separado, nunca ficará longe de Deus. Que seja assim, que a nossa semana seja assim, que os nossos dias sejam assim, que os nossos pensamentos sejam estes. Deus, eu reconheço que o Senhor abandonou Jesus na cruz, para que o Senhor nunca mais abandonasse nenhum de nós. Vamos orar, a equipe pode subir. Pai, nós não temos como agradecer a tão grande salvação, a tão grande amor, a tão grande perdão que a cruz estabeleceu por nós.
e porque o Senhor um dia abandonou o seu próprio filho, o seu único filho, de quem o Senhor nunca tinha separado por toda a eternidade. Por conta disso nós temos vida. Vida cristã, vida plena e vida eterna. Permita-nos, ó Pai, nos lembrarmos disso todos os dias. Que isso gere significado sobre cada um de nós. Que isso resulte em respostas em cada um de nós. Que esse propósito seja levado adiante por cada um de nós, para que outros ainda se aproximem do ato misericordioso de Cristo na cruz e encontrem a mesma vida que o Senhor nos dá. Lembra-nos, ó Pai, de que esta dor, a maior dor que já foi vivida em todo o universo e em toda a história, não seja desprezada por nenhum de nós, mas que ela alcance o significado que a Tua palavra diz, que se transforme em vida abundante e em segurança de salvação para todo aquele que crê. Guarda-nos, ó Pai, nessa semana, dirige as nossas vidas, protege os Teus filhos e filhas, reanima, ó Pai, os que estão abatidos e cansados, renova o coração daqueles que estão fadigados, mas, Pai, caminha conosco, porque isso é vida para nós. Em nome de Jesus. Amém.